Eu tinha uns 7 anos de idade, mais ou menos, e eu tava com umas amiguinhas. E eu lembro que uma amiguinha começou a contar pra gente que o pai dela não era pai biológico. E na hora, eu nem entendia o que era pai biológico ou não, fiquei um pouco assim, e falei pra ela assim, ué, você tá querendo me dizer que o seu pai não é seu pai? E na hora ela virou pra mim e falou assim, e nem o seu também é seu pai. E na hora eu tipo, como assim não é meu pai? E fiquei encucada com aquilo na cabeça. E eu falei, por que você disse isso? E ela disse, porque eu ouvi a sua mãe conversando com a minha. Eu era uma criança de 7 anos, mas eu já tinha bastante expertise, né? E eu cheguei numa tia, que eu sou apaixonada nessa tia, ela é muito próxima de mim. E perguntei pra ela, tia, você sabe se o meu pai é meu pai de verdade? E na hora, minha tia virou e falou assim, olha, você tem que conversar com a sua mãe. Pra mim, foi uma confirmação, porque se o meu pai fosse o meu pai, minha tia tinha falado na hora, sim, é o seu pai, e não foi o que ela respondeu. Quando a minha mãe chegou, minha tia virou pra minha mãe e falou, sua filha quer te perguntar uma coisa, e minha mãe falou, o que, minha filha? Na hora eu fiquei um pouco sem graça, eu fiquei um pouco assim, falei, mamãe, o meu pai é meu pai de verdade, é mesmo? Na hora, minha mãe falou assim, mãe, quem te falou isso? E eu falei, a coleguinha disse que você falou pra mãe dela. E minha mãe virou as costas e saiu, e também não me confirmou se era ou se não era. E mais uma vez, pra mim, era uma confirmação, porque se fosse, ela tinha falado que era. No outro dia, quando eu fui brincar com a coleguinha que tinha me falado isso, ela não foi porque ela estava de castigo. E eu fiquei pensando, será que ela está de castigo porque ela me contou aquilo? E eu fiquei encucada com isso. Até que um dia minha mãe saiu para trabalhar e eu estava em casa. E ela guardava uma caixa dentro do guarda-roupa dela cheia de documentos. E eu comecei a procurar o meu documento, onde eu sabia que tinha o meu nome, que tinha minha foto, o nome da minha mãe, do meu pai e dos meus avós. E eu peguei a minha certidão de nascimento. E quando eu olhei a certidão de nascimento, não tinha o nome do meu pai. E eu fiquei muito confusa e ninguém me contou nada. E quando eu fui falar com minha mãe disse para eu tirar isso da cabeça, que isso não era verdade. E eu fiquei encucada com aquilo. Eu comecei a sofrer, eu comecei a ficar abalada, eu comecei a ficar com dúvida de quem era eu. Isso me fez muito mal porque eu só era uma criança. E aí o tempo foi passando. E um sobrinho daquela minha tia, que eu sou apaixonada, que eu perguntei para ela primeiro, era muito próximo de mim. E os pais dele eram separados. E um dia, a mãe dele foi buscar ele na casa da minha tia e me viu. E ela falou assim, nossa, você tem os traços de uma raça, mas a sua cor, seu cabelo é de outra raça, sabe? Parece que você é uma mistura bem linda. E aquilo me abalou muito, porque eu comecei a pensar que qualquer pessoa que fosse da raça que ela falou do pai, poderia ser o meu pai. Então, poderia ser um tio, poderia ser um amigo. E eu fiquei muito mal com isso.